estamos aqui junto com os irmãos, porque a gente também se alegra, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor Jesus. Porque também a gente gosta de estar aqui com os irmãos. Eu gostaria de ler um texto sagrado que se encontra no livro de Abacuque. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Capítulo 3 de Abacuque, versículo 17. Aleluia. Abacuque, irmãos, fica antes de Sofonias, Glória a de Ageu, Deus. de Zacarias. Aleluia, Deus. Amém? Glória a Deus. Abacuque 3,17. Amém. Glória a Jesus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os pés da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Amém. Glória a Deus. Vamos para começar a falar sobre o texto aqui. Eu gostaria de falar um pouco qual era o cenário que estava vivendo o profeta Abacuque, né, que era contemporâneo de Jeremias. Todos os irmãos sabem as grandes lutas que passou o profeta Jeremias pregando para a nação de Israel, pregando para Judá, avisando sobre o iminente castigo do Senhor que estaria para vir por parte dos caldeus, por parte da Babilônia, do cativeiro babilônico. E Abacuque, contemporâneo de Jeremias, no capítulo 1, Abacuque vai fazer a seguinte pergunta ao Senhor: até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não salvará? Porque Abacuque estava vendo a grande violência, a iniquidade de Judá se aumentar dia após dia, e o povo não se arrependia, e o povo não mudava, até chegar um momento em que Abacuque começa a pedir uma resposta do Senhor: Senhor, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Como muitas vezes nós fazemos a mesma coisa diante das lutas, diante das dificuldades que nós enfrentamos, até mesmo dentro da igreja. Meu Deus, mas será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Homens maus se levantam no meio do teu povo, às vezes até na liderança, para fazer o teu povo sofrer, mas será que o Senhor não está vendo? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus fala com Abacuque para dizer que ainda não tinha chegado o momento dele julgar a depravação moral de Judá, mas aquele momento iria chegar, e que a solução de Deus para aquela impenitência, para a impunidade daquele povo, seria o cativeiro babilônico. Glória a Deus. Aleluia, Deus iria usar uma nação ímpia para punir o seu povo. Glória a Deus. E no lugar do profeta Abacuque entender, irmãos, para ele confundiu mais ainda a sua mente. Como é que um Deus santo, um Deus poderoso, que cujos olhos não pode ver nem contemplar o erro, ficaria impassivo, usaria uma nação ímpia para julgar um povo menos culpado? Porque apesar de que Judá estava no erro, mas servia ao Senhor, e agora Deus estava trazendo a nação ímpia para trazer juízo ao seu povo. Aleluia, Deus. Aí Abacuque cada vez mais ficou sem entender. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por que o Senhor vai usar um ímpio para castigar os teus servos? Glória a Deus, para trazer juízo. Porque Deus tem a maneira sua de trabalhar. A vontade do Senhor era fazer com que aquele povo se arrependesse, e depois, quando eles voltassem do cativeiro, eles pudessem servir a Deus de verdade. Glória a Deus.
Mas Deus mostra a Abacuque uma solução, glória a Deus, que aqueles ímpios seriam usados para punir o povo, mas o remanescente justo seria preservado. Aleluia. Aqueles que obedecessem a Deus, a palavra do Senhor, aqueles que obedecessem a voz do Senhor, eles seriam preservados. Glória a Deus, louvado seja o nome Aleluia, Deus. do Senhor. Eles não iriam perecer se ouvissem a voz do Senhor. Glória a Deus. Eita, Jesus. Santo é o Aleluia. nome de Jesus. Aleluia, Nós temos muito a ganhar quando, mesmo diante das dificuldades, diante das provas, nós ouvimos a voz de Deus. Glória a Deus. Porque nós sabemos que Ele vai nos preservar também da hora da tribulação. Glória a Deus. A luta pode até vir bater a nossa porta, a dificuldade, o luto, mas nós sabemos que se nós permanecermos na presença do Senhor, nós estaremos um dia com Ele. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E não foi diferente com a vida de Abacuque, irmãos. Ele se viu numa situação delicada, em ver a impiedade, em ver o pecado no meio do seu povo. As pessoas que se diziam ser de Deus estavam fazendo coisas terríveis. Ele dá um relato ainda no capítulo 1, que não é muito diferente dos nossos dias de hoje. Glória a Deus. Ele fala da violência, que há contendas, litígio. No versículo 4 do capítulo 1 ele vai dizer: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Parece que a justiça nunca chega e a lei é frouxa, não condena ninguém. A impunidade é muito grande, as pessoas que vivem no pecado, porque o perverso muitas vezes oprime e cerca o justo, e a justiça é torcida. Parece que Abacuque está descrevendo mais os dias de hoje do que dos dias dele. Glória a Deus. Porque tudo que está escrito aqui, nós vemos nos dias de hoje acontecer. A injustiça. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus fala com Abacuque e mostra que a condenação daquele povo também iria chegar. Que a conta também para o povo caldeu, para os babilônios também iria chegar. Ele estava sendo apenas um instrumento de Deus para punir ali o seu povo, para que eles voltassem ao arrependimento, mas a conta deles também iria chegar. E começa a falar sobre vários assuntos que eu quero ler aqui de forma rápida aqui. Aleluia, Deus. E Deus começa a falar no capítulo 2, versículo 6 a 19, que a condenação dos caldeus era certa, que haveria uma certa retribuição por tudo quanto eles fizeram com o povo de Deus. E a insensatez, não adiantava aquele povo saquear o povo de Deus, porque não iria prosperar. Ele continua falando sobre a idolatria daquele povo. E por último lugar, irmãos, fala o que chamou mais atenção a mim, que é a soberania do Senhor controla todas as coisas. Aleluia. E Abacuque não precisava se preocupar, porque Deus estava no controle. Aleluia, Deus. Você não precisa se preocupar, porque Deus ainda está no trono. Então você tem que depositar a sua causa diante de Deus, porque Ele ainda está no trono. Ele está olhando e no tempo certo Ele vai agir. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Aleluia, Glória a Deus. E no versículo 20, o próprio Abacuque vai dizer: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus sabe o que faz, irmãos. Aleluia. Muitas vezes nós aqui não sabemos o que vamos dizer, nem o que pensar, porque nós nos desesperamos. Quando olhamos para as circunstâncias, nós fazemos como Pedro, que pediu a Jesus para andar com ele sobre as águas, e ao ver o vento forte, ele começa a afundar, porque ele olha para as circunstâncias e não olha para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então a mensagem de Deus aqui para Abacuque, que ele deveria confiar que Deus é soberano. Ele faz tudo que lhe apraz. Glória a Deus. Ele está no trono. Glória a Deus. E essa é a mensagem para nós. Nós devemos confiar em Deus, depositar nossa confiança em Deus, porque ainda que nós venhamos sofrer nessa terra, que nós venhamos padecer, mas nós temos um Deus que luta por nós todo dia.
Um Deus que já provou o seu amor por mim e por você na cruz do Calvário. Se Ele não fizesse mais nada por mim e por você, já seria o bastante. Glória, Jesus. Porque a riqueza do mundo inteiro não poderia comprar uma única só alma, quanto mais de todos os irmãos que estão aqui essa noite. Se o dinheiro de todo mundo não compraria nem sequer uma única alma, meu Deus, Aleluia. quanto daria o preço de todas as almas que estão aqui nessa noite? Aleluia, De Deus. todos os servos de Deus em todo o mundo. Era um valor incalculável, né? Então foi esse preço que o Senhor pagou por você. Um preço incalculável, Deus. E é por isso que nós não devemos medir esforços para estar aqui, para estar na casa de Deus. Porque o Senhor não mediu esforços para que nós estivéssemos aqui. Ele deixou a sua glória para nos dar a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso tudo, irmãos, que Deus mostrou a Abacuque em forma de visão. Glória a Deus. Primeiro, Abacuque ora pela obra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele recebe essa visão dos grandes feitos do Senhor. Glória a Deus. Do que Deus já havia feito pelo povo de Israel, pelo que Deus já tinha feito no deserto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele ora em prol da obra de Deus ao ver todas essas catástrofes, ao ver toda essa impiedade. Diante de tudo isso, uma das atitudes que ele toma, que o profeta toma, é orar em prol da obra de Deus. Aquela oração tão conhecida que nós conhecemos, que muitas vezes lemos aqui na igreja. Todos os irmãos sabem, a oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Ele diz: aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos faze conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Glória, aleluia, Glória a Deus. Deus. Vejamos que ensinamento nós podemos extrair disso. Diante de tudo que nós temos passado, a nossa atitude deve ser a mesma de Abacuque, orar pela obra de Deus, para que o Evangelho do Senhor possa se expandir nessa terra, para que o Senhor faça uma limpa, para que possa permanecer os fiéis. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para que haja diferença entre o que não serve e o que serve a Deus. Glória a Deus. Glória, Deus. Para que o Senhor venha mostrar quem são os verdadeiros, quem são os fiéis, e para que nós não sejamos enganados, nem levados como meninos à roda de qualquer doutrina. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Mas que pela palavra da verdade nós sejamos alimentados dia após dia. Como o Senhor Jesus orou ao Pai dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma das atitudes que Abacuque tomou, irmãos, e que você e eu devemos tomar, é orar pela obra de Deus. Aviva, Senhor, Aleluia, a tua obra. Faz uma obra tão grande, Senhor, que ela seja conhecida, que ela seja notificada, que muitos venham perceber. Glória a Deus. Aleluia. Mas esse avivamento, irmãos, que seja pela palavra de Deus, Glória. que seja um avivamento permanente, que produza mudança, que produza arrependimento, Aleluia. e não um simples movimento. Não é só pular, não é só gritar, não é só dar glória a Deus alto, é mudança de vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus venha produzir isso na sua igreja, mudança. Que a gente venha deixar cada dia mais se afastar do pecado e buscar as coisas do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então essa foi a atitude que Abacuque tomou. Ele ora em prol da obra de Deus. E depois ele faz uma descrição, através da visão que ele teve, de grandes feitos. Eu não vou ler aqui o texto todo, mas se encontra no capítulo 3
no versículo 3 ao 15, onde ele faz uma descrição dos grandes feitos do Senhor. Glória a Deus. Tudo indica que foi numa visão que ele recebeu de Deus. E a partir disso aí, irmãos, dessa visão que ele recebeu de Deus, que ele compreendeu os grandes feitos do Senhor, que ele relembrou quantas maravilhas o Senhor fez no meio do seu povo. Aleluia, Deus. Muitas vezes está faltando isso no nosso meio. Relembrar as coisas que Deus já fez por nós no passado. É assim, meu Deus. Parece muitas vezes que aquele Deus que operou por nós no passado, que nos deu aquela causa na justiça, que nos deu a cura, que nos deu a vitória, parece que muitas vezes nós não estamos mais acreditando que é o mesmo Deus. É verdade. Você se lembra quando você orou e pediu a Deus e Ele concedeu aquela sua petição? Aleluia. Pois é, Ele é o mesmo Deus, Ele continua te ouvindo hoje. Eu creio. Aleluia. Você pode continuar pedindo, pode continuar confiando. Glória a Deus. Aleluia. Foi preciso Deus mostrar para Abacuque os grandes feitos, as coisas maravilhas que ele fez no passado, para que ele pudesse entender Aleluia. que Deus era o mesmo Deus e que continuava operando. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Oh, Jesus. Jesus, maravilhoso. Aleluia. E a partir daí foi que Abacuque faz aquela grande declaração que nós lemos aqui no início do culto. No início do culto não, no início da palavra Aleluia. que eu li com os irmãos, do versículo 17, capítulo 3. Foi a partir de tudo isso aí que ele teve essa grande mudança no seu comportamento, na sua maneira de enxergar as coisas. Glória a Deus. Quando ele ora e passa a aguardar a resposta de Deus, no versículo 1 do capítulo 2 ele diz assim: pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, Aleluia, Deus. para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Glória a Deus. Ele orou e se colocou no lugar do servo de Deus, esperando a resposta. E quando Deus deu a resposta a ele mudou toda a sua maneira de agir, de pensar. Glória a Deus. E a partir daí, irmãos, ele pode nos trazer, a partir da vida desse homem, nós podemos tirar 3 ensinos básicos. E o primeiro é que nessa vida nós podemos enfrentar condições desfavoráveis e adversidade. Oh, Jesus, é verdade. A Bíblia diz que o que sucede ao ímpio sucede ao justo. Nós não estamos imunes a passar pelas mesmas coisas que as pessoas do mundo estão enfrentando. Glória a Deus. Nós não estamos imunes. Mas nós temos uma diferença, porque o Senhor está conosco, está do nosso lado. Aleluia, Deus. Ele prometeu que nunca nos iria deixar só, que nunca iria nos abandonar. Glória a Deus. Aleluia. E no versículo 17, ele vai fazer uma grande declaração. Diz que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira. Glória a Deus. E o produto da oliveira minta. Aleluia, Deus. Praticamente, nessas 3 árvores, nesses frutos, está toda a agricultura de Judá e de Israel daquela época. Glória a Deus. Então aqui está falando de mantimento. Glória a Deus. Então Abacuque quer dizer que mesmo que me falte o mantimento, mesmo que não tenha mais fruto na videira para a gente tirar as uvas e fazer o vinho que simboliza a alegria. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Ainda que a figueira não floresça. Para os irmãos entenderem de uma forma melhor, imagine aqui, alguns anos atrás, um ano ruim de seca, que não tem inverno. Glória a Deus. Aquelas pessoas que sobrevivem da agricultura, do mel, da castanha, do feijão. É difícil, né? É verdade. Você não tem aquela renda garantida, você não tem com que dar o sustento, prover o alimento para a sua família. Então era basicamente isso
E Abacuque estava dizendo: ainda que me falte o pão, ainda que me falte as coisas mais necessárias, glória a Deus, Aleluia, Deus. não vou voltar Glória. atrás. Ainda que me falte aquilo que eu mais preciso, eu não vou voltar atrás. Ei. E hoje, muitas vezes, a gente tem desanimado com coisas muito menores. É verdade. Não precisa faltar o pão, não precisa faltar nada. A gente já está desanimando, já está querendo voltar atrás. Voltar para o Egito, voltar para o mundo de pecado, voltar para as coisas que não devem. Então a gente deve vigiar. Porque um verdadeiro homem de Deus, que nem ele foi aqui, o profeta, diz que ainda que me falte o mantimento, né, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e os currais não haja gado. Imagine aí. A renda de Israel, irmãos, era isso. Era agricultura e criação de gado. Então não teria mais recursos de maneira nenhuma. Ia faltar alimento, ia faltar o vestir, o calçar, ia faltar tudo. Glória a Deus. Aleluia. Hoje a gente olha, e aqui tem várias pessoas com várias profissões, e cada pessoa, muitos irmãos aqui formados, talvez os jovens estudando, né? Mas naquela época era só essas coisas, era cuidar de gado, era plantar. Imagine aí a dificuldade. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Então nós podemos enfrentar condições desfavoráveis e adversidades, mas mesmo assim, essas adversidades não nos podem impedir de se alegrar na presença de Deus. Aleluia, Deus. Abacuque disse: ainda que me falte tudo isso, eu me alegrarei no Senhor. Oh, glória, a Deus. aleluia, Deus. Os irmãos sabem a história de Jó. E chega um momento da história de Jó, mesmo com uma dor muito grande, mas ele fala uma frase que sempre me tocou bastante no versículo. Que ele diz que ainda que ele me mate, todavia nele eu esperarei. Glória a Deus. Ei, Irmãos, que aleluia. confiança tremenda, irmãos. Aleluia, Deus. Nós confiamos em Deus dessa maneira. Se tiver tudo, nós estamos felizes. Se não tiver nada, nós também estarmos gratos a Ele pelo que Ele tem providenciado, pelo que Ele tem feito. E Deus jamais vai deixar, irmãos, faltar o alimento, né? Aleluia, Deus. Como disse o salmista: eu fui jovem, hoje sou velho, mas jamais eu vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então essas adversidades não nos podem impedir de se alegrar em Deus, né? Abacuque diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Aí ele vai dizer: mas eu exulto no Deus da minha salvação. Então se alegrar em Deus, irmãos, é o nosso dever. Já foi falado bastante de alegria aqui desde o início do culto. Eu vejo os irmãos falar sobre a alegria, falar sobre a alegria de estar na casa do Senhor, Aleluia. a alegria de estar junto com os irmãos, de ver os irmãos congregando. Mas Abacuque aqui fala também de uma alegria que é mais importante, né? Glória a Deus. Exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Ele não é só o Deus que proveu o alimento, Ele não é só o Deus que me dá vitória diante da luta, mas Ele é o Deus da minha salvação. Aleluia, Deus. Todos os irmãos conhecem o texto quando os homens de Deus, os discípulos, foram evangelizar, e voltaram alegres, porque os demônios se submetiam a Ele, e Jesus disse para eles: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no reino dos céus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória. Do Senhor. Então essa é a maior alegria que nós devemos ter. E ninguém pode tirar essa alegria de nós, porque ela está no nosso coração, no interior. Glória a Deus. Aleluia. É na alma do crente. É por isso que muitos homens de Deus foram mortos, irmãos, por leões, deram a sua vida por amor do Evangelho, porque tinha essa alegria. Glória a Deus. Porque a alegria da salvação, essa é a principal. O salmista Davi, no Salmo 51, né? Quando ele peca, que é repreendido pelo profeta Natan, um dos pedidos que ele faz mais fortes é que o Senhor restitua a ele a alegria da salvação. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas em Romanos também está escrito que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a dificuldade, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura.
poderá nos afastar do amor de Deus. Glória a Deus. Então, Aleluia, Deus. essas adversidades, as dificuldades que nós enfrentamos não podem e nem nós devemos deixar com que ela apague a chama do Espírito Santo dentro de nós, apague a alegria de servir a Deus, apague a alegria de estar aqui. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Porque nossa verdadeira fonte de alegria é Cristo. Glória a Deus. A nossa verdadeira alegria é o Senhor. Oh, glória a Deus. Nada faria sentido, como disse a irmã Nadá, se nós estarmos aqui todo dia, toda semana, se não fosse para adorar esse Deus. Se fosse só por vir, seria algo tão monótono, tão chato, que não faria sentido nenhum. Mas nós estamos aqui porque viemos para adorá-lo. Glória a Deus. Então, nossa verdadeira fonte de alegria é Cristo. Como diz a palavra do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17, vai dizer que porque o Evangelho, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria e gozo no Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. A nossa alegria, nossa fonte de alegria é Cristo. Glória a Deus. No versículo 19, ele vai dizer: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da costa, e me faz andar altaneiramente. Oh, glória a Deus. Aquele profeta que estava desanimado, que estava abatido ao ver as circunstâncias à sua volta, ele agora está confiante em Deus e dizendo que Deus é a sua fortaleza. Glória a Deus, que ele não vai vacilar porque ele está firmado na rocha, está firmado em Deus. Ele diz mais que Deus fez os meus pés como o da costa. Glória a Deus, aquele animal veloz, e faz ele andar em lugares altos, altaneiramente é lugares altos. Aquele profeta cabrunhado, desanimado por ver tanta luta, tanto pecado, tanta coisa terrível, ele agora está confiante porque Deus é a fortaleza dele. Glória a Deus. E é a partir, irmãos, de toda essa experiência que o profeta teve com Deus, que nós temos hoje na Bíblia Sagrada, um dos textos mais interessantes, que está escrito no versículo 4 do capítulo 2, na parte B, que diz assim: mas o justo viverá pela sua fé. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O justo viverá pela sua fé, pela sua fidelidade. Glória a Deus. Aconteça o que acontecer, a nossa preocupação é ser fiel a Deus. Glória a Deus. Aleluia, O Deus. mundo está aí, está no maligno, vai acontecer muitas coisas terríveis. Mas aquele que está fiel a Deus, que está firmado na rocha, ele vai estar de pé e ele vai ser levado na vinda do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. O justo viverá pela sua fé. Aleluia. Em alguns textos, onde se recita esse versículo aqui, também fala que o justo viverá pela sua fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É isso. Nós não estamos aqui para recuar, estamos aqui para obedecer a Deus. Nós não sabemos os seus planos, da forma que Ele quer agir. Glória a Deus. Foi louvado um louvor nessa noite que dizia que eu vou chegar no tempo. Glória a Deus. Então muitas vezes nós não compreendemos o trabalhar de Deus, o agir, mas a nossa preocupação é somente ser fiel. Ser fiel a Deus, ser fiel à palavra do Senhor. Aleluia. E o resto é Ele quem vai fazer na nossa vida. Oh, glória a Deus. Agradeço a Aleluia. rica oportunidade desde já. Em nome de Aleluia, Jesus. Deus. Ei, aleluia. Oh, glória. Glória. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Palavra maravilhosa, irmãos. Esse particularmente é